Do Senhor, sou o servo missionário Roberto. O estudo que vamos fazer agora é sobre imagens. Nós somos muito atingidos, nós somos muito perseguidos por causa das imagens dentro da igreja. 1 Timóteo 3,15, que é uma igreja coluna sustentáculo da verdade, uma igreja cheia de imagem. Por isso, quem não entende a Bíblia, quem tem pregação tendenciosa, quer nos atingir, falando que nós somos adorador de imagens, nós seguimos lá com um povo que adora ídolos, que coloca as imagens acima de Deus. É isso que muitas pessoas não entendem. Quem estuda a Bíblia entende e vai entender o que eu quero falar. Quem não estuda, quem escuta qualquer conversa, não vai entender. Porque Deus mandou fazer imagem, via sacra, e Deus proibiu imagem de ídolos, que tomam o lugar de Deus. Olha só que interessante. Deus manda Moisés fazer imagem. Êxodo 25:18. Olha só. Fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido nas duas extremidades da tampa, uma de um lado e outro de outro lado. Deus mandou fazer. O que Deus proíbe é imagem de ídolo do povo pagão, do povo estrangeiro. Olha só, como vai dizer Êxodo 20. Os protestantes ele pregam o versículo 4. Esquecendo do versículo 3 é mandamento também. O 4 é aí que ele denigra a nossa fé. Falando que nas igrejas católicas tem imagem de ídolo. Imagem de ídolo é Deus pagão, imagem que Deus não mandou fazer, imagem que Deus abomina, e o povo cultuava, o povo prestava culto de adoração. Não culto de honra como tem na igreja católica. Olha só que interessante. 3. Não terá outro Deus diante de minha face. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas, e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, daquele que me odeia. Eu fiz um vídeo, inclusivemente, quase igual a esse. Eu tinha um irmão protestante que me seguia no canal do Face. Eu fiz esse vídeo, ele estava me questionando. Mas imagem é idolatria, meu irmão. Eu falei, irmão, imagem tem 2 tipos de imagem. Se você leu a Bíblia, já estou na 3ª vez, eu sei do que eu estou falando. Uma imagem que tem na igreja católica, a imagem de Nossa Senhora, a mais atingida. A imagem de Nossa Senhora não toma o lugar de Deus. A imagem de Nossa Senhora que leva você a Deus. Como vai dizer lá em Números 21, 8 e 9, como aquela serpente que levava o povo a Deus. Quem curava? A serpente não. A serpente refletia a grandeza de Deus, o povo olhava e lembrava do mandamento. A Nossa Senhora reflete a grandeza de Deus e você lembra de Deus. Lembra do Cristo no seu ventre. Jamais Nossa Senhora toma o lugar de Deus. Jamais a imagem da igreja católica toma o lugar de Deus. Porque é uma imagem conhecida, não é imagem pagã. É imagem via sacra. Que Deus mandou fazer semelhante à Arca da Aliança. Êxodo 25:18. Olha só. Ali no povo do Egito, ele cultuava muitos aos deuses que tinham. Deuses dos céus. Deus Ran, Íris, Horus e Tote. Deus embaixo da terra. Nubis, Abis, Quefus, Aboinos e Apophis. Deuses nas águas. Sebeque, Turis ou Tarefte. Esses são os deuses do templo lá do Êxodo 25. Que o povo cultuava, que o povo adorava, que tomava o lugar de Deus. Quando Deus fez aliança, proibiu todos esses ídolos. E desde a era de Cristo, quando Cristo visse, jamais esses ídolos iriam ser lembrados, como vai dizer Zacarias 13:2. Porque aqui é esses imagens, deuses pagãs, que Deus abominou ali no Egito. Se você ler Jeremias, você vai entender tipo de Deus Sols que o povo egito cultuavam. É isso que Deus... Imagem via sacra, Deus manda fazer. Esse 25:18, ó. Muito diferente desse deuses, entidade, que toma o lugar de Deus. Imagem de ídolos pagão. O povo cultuava, o povo deixava o mandamento de Deus e ia cultuar esses ídolos.
Deus que tomava o lugar de Deus. E Deus manda fazer imagem via sacra, assim, como a Arca da Aliança tinha 2 querubins, e no meio dos 2 querubins Deus falava com Moisés, ó, Êxodo 25, 22. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a Arca da Aliança, que te darei todas as minhas ordens para o israelita, muito diferente dessas imagens que eu falei. É imagem via sacra. No meio 2 querubins, que é 2 varões, Deus falava. A igreja entendeu o quê? Dois varões. A imagem de seu servo, como vai dizer Hebreus 6, 12, Hebreus 13, 7. Que morreu na graça. E nos tabernáculos tinha imagem, 25, 1. Fará um tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate, de carmesim, sobre os quais alguns querubins serão agicamente bordados. Se você ler 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis, 1 Reis 6, você vai entender como era o templo do rei Salomão, um templo cheio de imagem, cheio de escultura, diferente que eu citei aqui desses nomes. Deus Ram, Deus Íris, Horus, Tote, etc. Olha só. 1 Reis 6, do 22 até o 35. Ao 35, mandou esculpir nele querubins, palmas, flores desabrochadas e cobriu tudo de ouro. Ajuntando as esculturas em Ezequiel 41, 17 diante, tem essa narrativa também. E em João 10, 23, Jesus passeava no templo do rei Salomão, um templo cheio de imagem, e não falou nada. 1 Reis 6, 22, 35, 1 Reis 8, 10, 1 Reis 7, 9, 1 Reis 7, 8, 1 Reis 7, 23, 35. Ó. Tinha até bois. 35. A parte superior da base era forma circular, tendo meio covados de altura, seus estreitos formavam como os painéis, uma só peça. Olha só, tinha até bois. Se fosse imagem de imagem, Deus está proibindo imagem de ídolo. Boi não é ídolo. Olha só. Êxodo 7, 25. Esse apoiava-se sobre 10 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles, e a sua anca estava para o lado de dentro. Olha só. 28, 26. A espessura do mar era de 1 palmo, e a borda assemelhava-se a de um corpo em forma de lírio. A sua capacidade era de 2.000 batos. Olha só. Imagem de bois no templo do rei Salomão. Se fosse imagens, Deus ia proibir essas imagens. Deus está mandando fazer na imagem de ídolos, de deuses, como ali. Deus do céu, Deus da terra, debaixo da terra, etc. Olha só. Porque esses pastores protestantes não pregam corretamente o Velho Testamento. Por quê? Ele quer degrinir a sua fé, quer tirar a sua fé, que você sai da igreja católica, que considera a verdade, e vai para a igreja fundador homens. Que a Bíblia proíbe em 1 Coríntios 1,10. Ele proíbe desunião. A Bíblia quer que todo mundo tenha só nenhuma unidade na cabeça, que é Cristo. Ó, 1 Coríntios, para falar que não estou falando besteira, 1,10. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todo esteja em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Os caras acusam nós, degradam nós, mas os caras, uma igreja fundada aqui de homens prega uma coisa, a outra igreja fundada por homens prega outra coisa, a outra igreja fundada, outro fundador por homens prega outra coisa, que só tem uma noiva. É isso. Essas igrejas aqui que fundou, prega contra a igreja. A outra igreja, fulano, ciclano, prega contra a igreja. Essa igreja fulana que fundou, prega, fala que nós somos adoradores de imagem. E assim vai, e assim vai. Isso é provar para nós que a igreja que Cristo fundou é perseguida. Por causa das imagens. As imagens mostram que a grandeza. O terço.
Quando eu começo a professar minha fé, eu não estou adorando o terço, não estou adorando Maria. A oração Ave Maria é voltada totalmente a Cristo, ao seu ventre. Ave cheia de graça, vem a honra de vir a mãe do meu Senhor. Quando já falar para mim que esse terço de adoração não é, meu irmão. É um instrumento de guerra. É armadura de guerra. Efésios 6, do 10 em diante. Satanás, ele odeia a oração Ave Maria. Satanás, ele odeia Nossa Senhora. Por isso que a mais perseguida, a mais degrinida é Nossa Senhora, que você vê aí. Porque Satanás, ele odeia os filhos de Maria. Satanás odeia os marianos. Porque a oração Ave Maria é uma chicoteada no nome de Satanás. A imagem de Nossa Senhora leva você a Deus. Satanás odeia a imagem de Nossa Senhora porque reflete a grandeza. A imagem de Nossa Senhora leva você a Cristo. Ela não quer adoração para ela. A imagem de Nossa Senhora leva você até Cristo. Ela mostra Cristo, faz de acordo com o que Ele vos disser. Aleluia. João 2. É isso. A imagem de Nossa Senhora que tem da Igreja Católica não é essas imagens de deuses em cima do céu, da terra, etc. Não, meu irmão. É imagem via sacra, semelhança, Êxodo 25, 18, como a arca da aliança. Porque Maria é a nova arca da aliança. Ela é a aliança. Velho Testamento, Cristo lá dentro da arca. No Novo Testamento, Cristo lá na arca, dentro do ventre de Nossa Senhora protestante. Eu não sei o que vocês vão fazer. A primeira que vai aparecer na glória é ela. Quando eu vi Cristo, Apocalipse 12. Quando Maria aparecer primeiro, a arca, eu não sei o que vocês vão falar. Não sei o que vocês vão fazer, porque quem vai aparecer primeiro é a arca, a aliança. Depois vai vir Cristo, com seus anjos. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado, Senhor servo. Sou servo missionário Roberto. Glória a Deus, aleluia.